Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o cadastro para condenados por crimes sexuais violentos e contra crianças, né? Eu não posso falar os nomes específicos aqui porque o YouTube tem uma política meio estranha com relação a isso, mas são esses dois crimes aqui que é digamos que é um abuso sexual forçado e isso com crianças, né? Eu acho uma coisa muito positiva, eu acho que isso é o sentido que caminha o mundo libertário, de você ter cadastros exatamente nessas penas, e é o que eu falo para vocês, um cadastro é algo muito pior do que a cadeia no final das contas. Muita gente pergunta como é que vai funcionar a justiça numa sociedade libertária e coisa e tal, porque tem que ter cadeia, tem que prender a pessoa, não sei o que lá. E eu sempre falo para vocês, essa ideia de que cadeia resolve alguma coisa é falsa, cadeia não resolve nada. As pessoas têm medo de serem descobertas, de serem pegas pelo crime. A pena que vai ter o crime depois, isso faz muito pouca diferença. A pessoa comete o crime achando que não vai ser pega. Qualquer que seja a pena, já é uma pena grande. E essa pena de cadastro aberto é uma das piores que tem. Inclusive, isso é mostrado lá nos Estados Unidos. Tem caso de acordo que o réu faz acordo com o juiz para pegar uma pena maior na cadeia, para não botar o nome dele nessas listas, porque realmente isso é muito difícil a pessoa ter uma vida depois tranquila com isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rumble 2, A Missão, Renault Kwid Preto quase mata Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Lula sancionou a lei foi criada pelo Congresso, excelente a lei, como eu falei, eu sou favorável a esse tipo de coisa. Eu preferia que esse tipo de cadastro fosse feito por empresas privadas, não pelo governo, porque tudo que é feito pelo governo gera corrupção, gera mau uso de dinheiro e coisa e tal, mas beleza, né? Menos mal, pelo menos existe a lista aí, né? E essa lista tem o cadastro de condenados. E por que isso é uma coisa efetiva? Porque isso é uma punição muito pior do que cadeia em muitos casos. É o que eu falo sempre para vocês, o pessoal tem uma tara por cadeia, acha que cadeia resolve o problema. Cadeia não resolve problema nenhum. O preso na cadeia, ele descansa, ele tira aquilo como um tempo que ele vai descansar lá e coisa e tal, daqui a pouco ele está saindo. As pessoas têm uma ideia errada, não que vamos aumentar a pena, se a pessoa fizer o crime tal, que é um crime hediondo, vai ficar mais tempo na cadeia, isso vai fazer com que as pessoas não cometam esse crime. Não, não vai, a pessoa comete o crime pensando em não ser pega. A pena depois que ela é pega é irrelevante no final das contas, né? Sem contar que tem um monte de benefício que o pessoal muitas vezes nem sabe, né? Na verdade, raramente alguém fica mais do que 1/6 da pena na cadeia mesmo, né? Sempre tem progressão de regime, sempre tem, a menos que você seja condenado pelo Xandão, aí é outra história. O Xandão acabou a Constituição, não tem lei nenhuma, é tudo da cabeça dele que ele deixa lá, mas se for um crime comum, sei lá, matar alguém, estrangular alguém, você tipicamente com 1/6 de pena você sai. Agora, se você levou uma bíblia no Congresso Nacional, aí é outra história, aí é cadeia para sempre, aí o Xandão nunca vai deixar você sair, né? Enfim, aqui ó, tá falando aqui que o cadastro consta, em primeira instância, terão nome e CPF disponíveis para consulta pública. É como funciona em outros países também, tá? Nos Estados Unidos você tem esse tipo de lista e coisa e tal. E, de novo, as pessoas percebem que é mais útil esse tipo de coisa do que até a cadeia. Isso desestimula mais as pessoas a cometerem crimes do que a cadeia, né? Aqui, ó, informações relacionadas à pena imposta pelas autoridades ou algum tipo de medida de segurança também serão divulgadas. Mas nenhum detalhe a respeito das vítimas estará disponível para consulta. Evidentemente, isso é importante, né? Porque a vítima é a vítima, você não quer dar publicidade para aquilo. A pessoa está tentando seguir a vida dela, né? Foi vítima de um crime sexual e está tentando seguir a vida dela. Então concordo plenamente, está tudo certinho aqui, né? A lei tem uma exceção, quando por determinado motivo o juiz solicitar o sigilo dos réus. Mesmo em caso de condenação pelos crimes citados, seus dados não ficarão expostos. Ou seja, o juiz pode determinar que nesse caso específico o nome do réu não vai estar exposto nessa lista, né? Isso segue o que acontece em outros países, até para garantir negociação. Como eu falei lá nos Estados Unidos, é muito comum que as pessoas aceitem denunciar outros comparsas, aceitem denunciar outras pessoas, aceitem até pena de cadeia maior para não entrar nessa lista, né? Eu não preciso explicar para você, porque entrou nessa lista, imagina a situação, você vai conhecer uma pessoa, vamos supor, você cometeu um crime desse, mas
cumpriu sua pena e coisa e tal, tá tudo certinho. Aí depois você conhece uma pessoa, essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar esse cadastro, né? Ninguém vai querer se relacionar com uma pessoa que comete esse tipo de crime. E aí, rapidamente, a pessoa fica totalmente à mercê desse negócio, fica impedida de frequentar um monte de lugar. Não só isso, como conseguir emprego começa a ficar difícil, né? A pessoa olha nesse cadastro aqui e se você não vai empregar uma pessoa que cometeu esse tipo de crime, né? Aqui, o cadastro visa prevenir novos crimes. A ideia é que uma vez que a pessoa sabe que está lá, né, que foi condenado por violência sexual, ninguém vai fazer mais negócio com ela. A pessoa que vai namorar vai prestar atenção e coisa e tal, né? Agora, o Lula vetou um trecho da proposta. Na ocasião, a consulta pública dos condenados ficaria disponível pelo prazo de 10 anos após o cumprimento da pena. Assim, não há nenhum tipo de imposição para a realização de consultas que abrangem outros crimes, como registro de não autorizado de intimidade sexual, não sei o que lá. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se a pessoa cumpriu a pena, aí não tem mais, ela sai do cadastro. Eu não sei, tá? Nos outros lugares não é assim, não. Nos Estados Unidos fica um aviso dizendo que a pessoa já cumpriu a pena, já se ressocializou, já acabou, não deve mais nada para a justiça. Né? Por quê? Por que tem essa diferença? Para pensar, né? Para que precisaria de uma lista, então, se a pessoa está na cadeia, né? É como eu expliquei, quando você cumpre um sexto da pena, você já pode ter progressão de regime, você já pode ter liberdade condicional, você não cumpriu a pena ainda, você ainda está cumprindo a sua pena, mas você já está na sociedade, já está livre, já pode fazer as coisas que uma pessoa faz. Mas se a pessoa consultar, o seu nome vai estar lá na lista, você foi condenado por crime sexual, até o prazo daquela pena. Aí depois do prazo dessa pena, pela decisão do Lula, continua, você sai da lista completamente, não aparece mais o seu crime lá, né? Eu acho que realmente existe uma questão aí, se você pode... porque isso não deixa de ser uma punição para a pessoa, né? Mas eu acho que deveria ter informação de que a pessoa já cumpriu a sua pena, mas que ela cometeu esse crime no passado. Eu acho que isso deveria ficar registrado publicamente. Aliás, não só para esse tipo de crime, como para qualquer outro crime. Porque o fato é que você quer saber, quando você vai contratar alguém, da vida pregressa dessa pessoa. Se essa pessoa já cometeu algum tipo de crime, se ela já fez alguma coisa. Né? Se você vai namorar uma pessoa, vai casar com uma pessoa, você quer saber, afinal, o que aconteceu na vida dessa pessoa. Né? Hoje, para você fazer isso, é complicado. Tá? Você consegue puxar a capivara da pessoa, mas ali só tem os crimes que a pessoa está respondendo por eles. Né? Depois que a pessoa foi condenada, que ela foi, já saiu da cadeia, já está inocentada, não aparece mais nada, aquilo some, né? A ideia é que a pessoa já cumpriu a pena dela. Então, nisso daqui, eu acho que o ideal seria realmente que você tenha tivesse para sempre, né? O Lula vetou essa parte, galera, ele vetou a permanência das pessoas que cometeram um crime no cadastro após o cumprimento da pena. Então, de qualquer forma, ou seja, é um caminho na direção correta, é um passo na direção correta, não é o ideal, podia ser melhor isso daí, mas já é um passo na direção correta, o Lula está correto nisso daqui, não vejo problema nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.